Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Kuspik, eu sou engenheira de alimentos e a gente está aqui para continuar o nosso curso de boas práticas de manipulação de alimentos. Se tu está vendo esse vídeo pelo YouTube e tu tem interesse nesse assunto, na descrição do nosso vídeo vai ter um link que te leva diretamente para a plataforma da Certificado Curso Online, onde tu consegue ter acesso a todo o nosso curso, incluindo não só as nossas videoaulas, mas um material de texto em PDF que a gente vai usar para acompanhar a nossa aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre matéria-prima. Então, a gente vai falar sobre o recebimento, o armazenamento e a seleção dos fornecedores. Quando a gente entra na 216, na resolução que a gente está usando como base no nosso curso, se a gente der um Ctrl F e a gente colocar fornecedor, a gente vai achar o item 4.7, que fala sobre matéria-prima, ingredientes e embalagens, e vai falar sobre as questões dos fornecedores. E é isso que a gente vai falar nesse nosso módulo. Trouxe para vocês a questão teórica, né? Vocês sabem que eu sempre vou trazer um pouco da questão teórica, da importância da gente entender esse assunto, e a gente vai ir falando um pouco da prática do dia a dia dentro de um estabelecimento sobre esse assunto que a gente está abordando. Então, leiam o material e também assistam uma videoaula para a gente ir complementando o nosso conteúdo. Então, o que a gente precisa entender é que o processo de recebimento da nossa matéria-prima, ela vai ser crucial. Por quê? Quando a gente fala sobre fornecedor, a gente vai falar de um ponto que eu já tinha dito em alguma outra aula para vocês, que é, quando a gente fala de boas práticas, toda a cadeia alimentar produtiva, ela vai ser importante para que a gente garanta um alimento seguro para o nosso consumidor. Se eu comprar, né, de um fornecedor que não tem boas práticas, vai ser mais difícil eu entregar um alimento seguro. Então, se eu tenho critérios para esse fornecedor, eu posso começar a garantir um produto com maior qualidade. Então, questão teórica do porquê que é importante a gente ter a avaliação da nossa matéria-prima, dos nossos fornecedores, e aqui os critérios para seleção de fornecedores confiáveis. Então, dentro da 216, tem um ponto que fala que o serviço de alimentação deve especificar os critérios de avaliação e seleção dos fornecedores de matéria-prima, ingredientes e embalagem. E o transporte desses insumos tem que ser realizado em condições adequadas de higiene e conservação. Como assim, Juliana? Vamos lá. Quando eu tenho um consumidor, eu preciso garantir que ele tenha boas práticas de fabricação, que ele tenha boas práticas no processo de colheita, se é um hortifruti, no processo de plantio, e que esse alimento seja transportado até mim de forma adequada também. A gente vai falar sobre alguns desses critérios durante a nossa aula, mas é importante que a gente compreenda que nem todos os critérios que a gente vai analisar estão na legislação. Eu, como serviço de alimentação, posso determinar quais são os critérios que eu vou utilizar. Então, eu posso, por exemplo, que todas as indústrias que eu compro matéria-prima, de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, eu vou pedir o alvará de funcionamento, eu vou pedir se está sendo feito controle de praga, se tem a PPCC, eu vou pedir o que eu quiser. E eu vou garantir que as empresas da onde eu estou comprando meus produtos, minha matéria-prima, meus fornecedores, eles estejam adequados em questão de legislação e questão de higiênico-sanitária também. Então, isso quem determina sou eu. Algumas questões, então, temperatura, questão de validade, isso é básico, tá na legislação, mas eu tenho outros critérios que eu posso determinar para o meu fornecedor. Da mesma forma como o financeiro da empresa pode falar que, eu não vou mais comprar desse fornecedor porque ficou caro, vamos achar um outro fornecedor. Bom, ok, é um critério que não é de boas práticas e controle de qualidade, mas é um critério de fornecedor. Então, se eu tiver que trocar de fornecedor porque aquele fornecedor ficou caro, eu vou ter que achar um outro fornecedor que siga os meus critérios em boas práticas e questão de qualidade. Então, isso acaba sendo muito importante. Então, aqui tem a questão teórica, para vocês darem uma olhada, e a gente vai falar sobre outros itens que são abordados dentro da legislação, e um deles é a inspeção no recebimento. Quando a gente fala da inspeção de recebimento, a gente vai falar da área de recebimento, que é esse trecho que está aqui. A gente vai falar sobre as embalagens, como que a gente recebe essas embalagens, e sobre os itens que podem, muitas vezes, ser reprovados. Então, a gente vai começar pela área de recebimento. A recepção da matéria-prima
dos ingredientes e das embalagens deve ser realizada em áreas limpas e protegidas. Devem ser adotadas medidas que evitem que esses insumos contaminem o alimento preparado. O que a gente vai falar nesse ponto? Tem uma coisa que é importante a gente compreender, e esse ponto que a gente vai compreender ele é válido não somente para o recebimento, para a área de recebimento, mas para outros itens que a gente vai falar na nossa aula, hoje em outras aulas futuras, que é a questão do layout do lugar que a gente está trabalhando. Se eu trabalho num restaurante universitário, pode ser que ele seja grande. Mas se eu trabalho num shopping, vocês compreendem a dimensão, que é uma dimensão muito menor? Se eu trabalho numa lanchonete, pode ser menor que um restaurante que é num casarão antigo, todo sofisticado. O tamanho do layout, muitas vezes, vai ser determinante para algumas coisas. Dentro de um shopping, a gente tem um espaço muito delimitado. Eu não vou ter uma área de recebimento específica que é antes do estoque, como eu poderia ter num outro estabelecimento. Então, o ideal é que a gente tenha um estoque separado, um estoque seco, um estoque refrigerado, um estoque congelado, que a gente tenha uma área de recebimento para essa matéria-prima, que tenha uma balança, que tenha termômetros, que tenha, enfim, eu tenho uma área ideal de recebimento. Mas nem sempre eu vou ter a minha área ideal. Então, eu preciso pensar como que eu vou lidar com as adversidades de uma área que não é ideal. Se eu estou num shopping e vou receber uma matéria-prima, pensa comigo, tô recebendo alface, tomate, cebola, tô recebendo hortifruti no shopping. A pessoa que está me entregando isso vai ter um carrinho ali para levar as caixas, porque daí são muitas caixas, então é essencial que a gente pense na questão ergonômica, né? Então a gente use um carrinho. Essa pessoa vai passar pelo shopping quase que inteiro para chegar na praça de alimentação, onde está o meu estabelecimento. E quando ele chegar lá, eu não vou ter uma área específica para receber que eu posso receber em qualquer momento do dia. Talvez eu tenha uma faixa de horário. Então, se eu estou no shopping, num quiosque de praça de alimentação, eu preciso que a matéria-prima seja entregue das 7 às 8 da manhã. Porque é um horário que eu não estou produzindo meu alimento pronto, né? Não estou com o alimento pronto, que seria meio-dia. E eu posso conseguir abrir esse espaço para esse recebimento. Que eu não conseguiria fazer do meio-dia a 1, por exemplo. Diferentemente se eu tiver um espaço no shopping que é uma loja. Então, alguns restaurantes dentro do shopping são maiores, tem uma loja maior, com um salão específico para aquele restaurante, né, um refeitório específico, com uma cozinha maior, com uma área de recebimento externa, né, então do lado de fora do shopping consegue receber. Então, a gente tem que pensar nas questões específicas de cada lugar. Durante nosso curso, a gente vai trazer os pontos e a gente vai pensar exatamente isso, qual é o ideal e como que a gente vai fazer funcionar no que não é ideal, mas é o que a gente tem que lidar com isso. Então, é importante a gente falar sobre exemplos práticos nas nossas aulas por conta disso. Como que na prática as coisas funcionam? Então, eu preciso que, de preferência, o lugar seja separado. Que a área de recebimento seja uma área específica para recebimento. Caso não tenha uma área específica de recebimento, eu vou colocar uma faixa de horário. Então, eu vou avisar os meus fornecedores que tem que ser naquele horário. Eu vou garantir que o espaço esteja limpo, obviamente, isso sempre, né? Então, todo o meu estabelecimento tem que estar sempre limpo para receber as pessoas e os produtos, etc. Outro ponto, então aqui, né, questão de proteção contra elementos naturais, questão de facilidade de limpeza, então também tem que ter um espaço que seja fácil de higienizar. E o outro ponto é a inspeção das embalagens. O que diz na 216? As matérias-primas, ingredientes e embalagens devem ser submetidos à inspeção e aprovação na recepção. As embalagens primárias, as matérias-primas dos ingredientes devem estar íntegras. A temperatura da matéria-prima e ingredientes que necessitem de condições especiais de conservação devem ser verificadas na etapa de recepção e de armazenamento. Ou seja, o que é isso, Juliana? Vamos lá. Recebi uma carne congelada. Vários pontos. Primeiro, temperatura tem que estar adequada. O que é muito comum na área de recebimento? A pessoa responsável pelo recebimento da matéria-prima, que geralmente é o estoquista, a pessoa que trabalha no estoque, ela vai ter uma planilha de recebimento. Então, essa planilha vai estar lá. Qual produto eu recebi, qual o dia que eu recebi, pode colocar o horário também que eu recebi, qual foi a temperatura. E do lado vai estar conforme ou não conforme, eu vou preencher se está conforme ou não conforme.
E uma observação, para caso não esteja conforme, o que eu fiz com essa matéria-prima. Então, lembra que eu falei um pouquinho antes que na legislação diz que tem que ter condição na entrega também. Então, recebi uma carne congelada, ela vai vir num carro, caminhão, caminhonete, enfim, que vai ter uma caçamba ali refrigerada na temperatura que esse produto tem que estar. É importante que eu também anote a temperatura do carro, né? Do carro, da caçamba, enfim. Como assim, Juliana? Recebi um caminhão frigorífico. Qual é a temperatura que está esse caminhão? Esse caminhão não pode estar numa temperatura errada, porque o meu produto não vai chegar na temperatura certa. Se eu tenho que receber uma carne a 5 graus e a carne chegou a 12, opa, alerta, não está conforme. Eu fui fazer a medição da temperatura do caminhão e o caminhão não está na temperatura que tem que estar. É óbvio que o meu produto não vai estar na temperatura. O que eu vou fazer? Eu não vou receber essa matéria-prima. Essa matéria-prima. Eu vou recusar esse lote de matéria-prima. Então, é muito importante que a gente anote isso. Marca tal, recebi carne no horário tal. Qual é a temperatura da caçamba do caminhão? Qual é a temperatura do meu produto? Quando a gente compra carne, é muito comum que ela chegue numa embalagem primária, então ela vai ter uma caixa de papelão. Dentro dessa caixa de papelão vão ter as embalagens da carne, então a vácuo, congeladas, o que for. A gente tem que medir a temperatura da embalagem da carne. Ah, Diana, mas eu não posso enfiar um termômetro dentro da embalagem a vácuo para fazer a temperatura, né, para medir a temperatura da carne. Não posso. O que a gente faz? A gente pega um termômetro de espeto, vai colocar entre duas embalagens e vai medir a temperatura. A temperatura da embalagem, nesse caso, tem que estar adequada. De acordo com o que diz na embalagem que tem que estar. Ah, mas tá 6 graus. Bom, 6 graus e 5 graus. Se é a embalagem, muito provavelmente a carne dentro vai estar adequada. Então, a gente também tem que pensar nessas questões, nesses detalhes. O que eu estou medindo? Mas agora, tu pensa comigo, a caixa de papelão da carne chegou toda amassada, toda rasgada, toda molhada. E daí eu olhei pra carne, também posso fazer uma inspeção visual. Então, eu peguei a carne, medi a temperatura entre as embalagens, mas eu olhei a embalagem tá íntegra, não tá suja, não tá rasgada, não perdeu o vácuo. Então, eu posso muitas vezes ter pontos que eu vou observar em cada embalagem. Recebi uma caixa com um saco de nozes dentro. Nozes é seco, não tenho que fazer a medição da temperatura, mas eu tenho que olhar a embalagem. A caixa tá inteira, eu abri uma das caixas, eu olhei a validade do produto, tá na validade, eu olhei a embalagem no saco das nozes, não tá rasgado, não tá aberto, tá tudo ok. Ok, vou receber essa matéria-prima e vou fazer o armazenamento dela. Então, muitas vezes, o recebimento também vai ser, né, importante pra gente observar itens. Então, da mesma forma que eu posso ter critérios para o meu fornecedor, eu posso ter critérios para o recebimento de matérias-primas. E deixar isso numa planilha. Então, a pessoa que recebe matéria-prima tem ali uma ficha de inspeção. Produtos que são secos, produtos que são congelados, produtos que são refrigerados. Como que eu vou receber cada produto? E assim a pessoa ela vai tendo esses controles de recebimento para depois fazer o armazenamento. Então, inspeção das embalagens, muito importante, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos também, né? O exemplo de um lote de frango congelado. Então, falei para vocês, né? Eu vou fazer a medição de temperatura, vou olhar a caixa do produto também para aceitar ou não. Não aceitei, lotes reprovados. Então, os lotes das matérias-primas, dos ingredientes e das embalagens reprovados ou com datas de validade vencida devem ser imediatamente devolvidos. Na impossibilidade, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente. Deve ser determinada uma destinação para esses produtos. Como assim? Vamos lá. Dentro daquela planilha que eu falei para vocês, tem ali o conforme e o não conforme. Não foi conforme, rejeito. Consigo que a pessoa do caminhão devolva já a matéria-prima? Às vezes não consigo. Isso, na prática, é um ponto, tá? Muitas vezes a pessoa que está fazendo a entrega, ela não tem a autoridade para retornar o produto. Porque quando a gente recebe, a gente assina a nota fiscal que a gente recebeu, o horário que a gente recebeu. A pessoa vai assinar ali com o seu nome e vai receber a matéria-prima.
O que acontece muito na prática é, a gente tem contato diretamente com os fornecedores, né, com o pessoal da venda. Então, a gente pode, muitas vezes, se a gente sabe que é um fornecedor que eu não consigo fazer a devolução direta, às vezes a gente consegue, então já liga para o fornecedor, recebi tal coisa, tá com a caixa aberta, não estou recebendo, então não vou assinar nota fiscal de recebimento, tá indo a devolução. Me manda depois o produto adequado. Não consigo fazer devolução, eu vou aceitar, vou fazer fotos desse produto. Então, da embalagem, da temperatura, vou anotar ali o porquê que eu não recebi, vou mandar para o fornecedor. Eu não recebi porque isso não estava adequado, mando uma foto, preciso fazer devolução. Então, essa questão de devolução, muitas vezes, é o contato com o fornecedor, cada empresa tem a sua forma de devolução e a gente vai se adequando. Se eu tenho um produto que eu não posso usar, então, por exemplo, recebi uma carne, isso já é um exemplo que já aconteceu comigo, o estoquista fala, olha só, Juliana, recebi uma carne aqui, mas olha a cor que tá nessa embalagem, não tá muito bonito, mas tá na validade, o vácuo tá ok. Recebi. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar na caixa um bilhete bem grande, não utilizar devolução, e vou deixar numa prateleira separada de refrigerados que eu vou devolver. Vou informar para o meu fornecedor, olha só, tal e tal item na minha análise do meu recebimento não estava conforme, eu preciso fazer a troca dessa matéria-prima. Ah, tranquilo, vamos trocar. Ele vai receber, ele vai vir fazer o recolhimento, porque daí muitas vezes tem nota fiscal de troca também, então isso é importante. A gente tem toda a questão de, quando a gente faz a parte de controle de qualidade, a gente também tem que começar a entender um pouco do processo de nota fiscal e devolução, é importante a gente entender isso. Vou fazer a devolução e vou fazer uma troca de matéria-prima. É importante que a gente identifique separadamente para não utilizarem. E sim, às vezes é escrever, não usar 1000 folhas, 1000 bilhetes na caixa, para que não corra o risco. E tem uma prateleira. Normalmente, quando eu atuo com controle de qualidade, eu sempre instruo que ou tem uma prateleira ali no refrigerado ou no estoque seco para produtos que precisam ser trocados, né, que não é para utilizar, ou uma caixa que a gente consiga identificar para que não seja utilizado de fato. Então, isso é importante. A gente saber, e daí é aquela coisa, eu vou olhar na minha ficha de recebimento de matéria-prima e eu vi que esse fornecedor de carne é a 3ª vez no último mês que eu tive problema de lote reprovado. Pô, isso é um alerta, né, gente? Eu vou trocar o meu fornecedor de carne, porque ele não está respeitando os meus critérios de recebimento. Então, essas coisas práticas do dia a dia, a gente vai vendo no dia a dia, né, obviamente, e a gente vai observando, querendo ou não, a confiabilidade desse fornecedor. Se ele não tá me entregando, se em um mês eu tive 2, 3 problemas, tá, mas eu tive 2, 3 problemas nesse mês, mas eu vi que nos últimos 6 meses foi muito atípico. Bom, vamos lá para dentro da produção deles. Vocês estão tendo algum problema de processo? Vocês tiveram outros lotes reprovados? Porque às vezes acontecem problemas de processo no próprio lugar. Isso já aconteceu uma vez com um fornecedor de suco, se eu não me engano. Tava tendo muito problema de estufamento no suco. Então a garrafa ficava estufada, era suco de laranja. Liguei pro fornecedor, olha só, tive 3, 4 lotes rejeitados esse mês desse teu suco. Tu tá tendo algum problema de processo? Ah, não tive nenhuma reclamação. Bom, eu estou reclamando, então já é uma reclamação, né? Então, se vier mais uma vez um lote reprovado, eu vou precisar trocar meu fornecedor, porque, né, consequentemente, tô tendo muito seguido esse problema com vocês e eu preciso que vocês observem mais a fundo isso e me passem um retorno. Então, é isso, ter o contato com a empresa, ligar para o saque, descobrir se está tendo alguns problemas. Isso é o nosso trabalho como controle de qualidade. Se eu estou na cozinha, minha função é informar o meu gerente, o meu responsável, nutricionista, engenheiro de alimentos, que eu estou tendo problemas com tal produto. O que acontece na cozinha quando a gente pega uma matéria-prima, recebi uma carne, essa carne tá meio roxa, meio estranha, vou descartar e vou pegar uma nova. Esse suco tá estufado, eu vou descartar e vou pegar um novo. Isso é um problema. Porque eu tô tendo problema com a minha matéria-prima que não é no recebimento, foi no armazenamento, ou foi num processo que passou batido ali no recebimento. Porque é isso, essa questão do suco é isso, eu recebi o suco estava adequado. Deu uns 2 dias que ele estava dentro da validade, ele estufou.
Foi um problema de processo ou foi um problema de armazenamento meu? Como é que eu vou descobrir isso? A gente vai falar sobre isso acho que na aula de temperatura a gente consegue falar sobre isso. Mas eu quero que a gente entenda aqui. Se dentro da cozinha eu peguei uma matéria-prima que teve problema, é importante a gente informar para o responsável do estoque, para o gerente, para o nutricionista, para o controle de qualidade, porque isso vai ter que ser olhado mais profundamente. Quando eu recebi essa matéria, como que ela estava? Então, a gente tem que, às vezes, pensar nesses pontos, certo? Então, isso é muito importante. Muitas vezes o lote vai ser reprovado, aconteceu muitas vezes, vou trocar o fornecedor. Então, vamos lá. Lotes reprovados. Aqui um pouquinho da questão, né, essa questão que é importante. Então, escrevi aqui para vocês, tem um checklist de inspeção. Então, temperatura, estado da embalagem, validade, coloração de carne, por exemplo. É importante que a gente tenha um checklist porque isso vai ajudar a dar um norte para a pessoa que está fazendo a inspeção. Outro ponto é o armazenamento adequado. Então, recebi, estava ok, estava conforme, vou armazenar. A legislação fala, as matérias-primas, ingredientes e embalagens devem ser armazenados em local limpo, organizado de forma a garantir a proteção contra contaminantes, sendo que a sua utilização deve respeitar o prazo de validade. Para os alimentos dispensados da obrigatoriedade da indicação de prazo de validade, deve ser observada a ordem de entrada dos mesmos. O que é isso? Até coloquei aqui, primeiro que entra, primeiro que sai. A gente também tem a questão do primeiro que vence e o primeiro que sai. Então, a gente tem duas questões. Validade. Então, se eu tenho um estoque seco, por exemplo, eu uso leite de matéria-prima. Recebi uma caixa de leite, daqui uma semana eu recebi outra caixa de leite. O leite, quando não está aberto, tem uma validade grande. Quando eu vou abrir ele, eu tenho que consumir em 2 dias. Então, se eu tá no meu estoque seco, eu tenho ali uma prateleira com leites, porque eu uso muito leite, beleza, tá ali, tem a validade. Quando chegar uma nova remessa de leite e eu for guardar esse leite, eu preciso olhar a validade do leite que tá lá. O leite que chegou tem uma validade menor do que o leite que já tá no estoque. Isso não é um problema. Se tá dentro da validade, não é um problema. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse lote novo de leite, que vai vencer antes, na parte da frente. Então, o primeiro que vence, primeiro que sai. Então, o leite que vai vencer antes, eu vou pegar esse leite para usar antes. Quando a gente não tem validade, então, hortifruti. Chegou o alface hoje, vai chegar alface daqui 2 dias. Chegou o tomate hoje, vai chegar tomate daqui 2 dias. Eu não tenho um vencimento, se não é um minimamente processado e está embalado, eu não tenho um vencimento. Então, eu tenho que ir primeiro que entra, primeiro que sai. Então, chegou uma caixa de alface, eu vou colocar uma plaquinha nessa caixa de alface, com a data de recebimento dele. Então, eu recebi hoje, dia X de tal mês. Daqui 2 dias vai ser X mais 2 do tal mês. Então, eu vou colocar a caixa de alface aqui. Se ainda tiver alface quando chegar a caixa nova, eu vou colocar essa caixa nova na parte de baixo, com a nova data. Primeiro que entrou, primeiro que sai. Então, o alface de hoje vai ter que sair antes do alface daqui 2 dias. Porque o alface de hoje não vai ter estragado daqui 2 dias. Mas ele vai estar, obviamente, daqui 2 dias, o novo vai estar melhor, né? Porque ele é novo. Mas o de hoje não tá murcho, não tá nada, eu tenho que usar ele primeiro para não correr o risco de, daqui 3 dias, o meu alface murchar e eu botar fora uma alface que eu podia ter usado, porque eu usei o que chegou depois, porque ele tava mais bonito, vamos dizer assim. Então, primeiro que vence, primeiro que sai, primeiro que entra, primeiro que sai. E isso é muito importante dentro do nosso armazenamento, certo? Além disso, o armazenamento organizado e o acesso para limpeza, então, né, ele tem que ter pallets, estrados, prateleiras, respeitando o espaçamento adequado para garantir ventilação, limpeza e, quando o caso, desinfecção do local. É muito importante, né, que os espaços eles possam ser lavados também. Então, vamos nesse ponto. Eu tenho um estoque, eu preciso conseguir higienizar as prateleiras do meu estoque. Eu consigo, normalmente a gente deixa um espaço entre a parede e a prateleira para eu conseguir higienizar esse espaço. É muito importante isso. Se tem um pallet, ele tem que, né, no caso do pallet ali, ele tem que ser fácil de higienizar se eu precisar, porque o alimento não pode estar em contato com o chão. Então, eu não posso colocar saco de comida direto com o chão. Por que eu não posso? Porque se tiver um problema com pragas e vetores, um rato, por exemplo, passou um rato ali por N fatores. Então, foi um acesso ali na rua, alguma coisa,
o rato, ele anda nas laterais. O rato, ele anda nas paredes, né? Costeando as paredes ou ele tem que costear algum espaço. Então, se minha matéria-prima está encostada na parede, esse rato vai chegar nessa matéria-prima. Se o meu alimento está com os sacos no chão, esse rato pode chegar no meu alimento. Então, a gente tem que ter essa questão de armazenamento e estrutura para que, se tiver vetores e pragas, não tenham acesso. Então, a gente mantenha o espaço limpo, tenha essa questão de dimensão e separação do chão e das paredes. Isso é bem importante. Então, além disso, então aqui, né, tem toda a questão teórica ali e métodos de armazenamento adequado. Então, a gente vai falar sobre a questão de primeiro que vence, primeiro que sai. A gente tem aqui também para vocês a questão de rastreabilidade, controle de lote. Então, por exemplo, o suco. Tive um problema no meu suco que estufou, que eu contei para vocês. Quando eu for ligar para o saque ou para o meu vendedor direto para falar que tive um problema com o meu suco que estufou, a primeira coisa que vão perguntar é qual o lote desse suco. Ah, o lote, daí vai estar escrito ali na embalagem, o lote é o XYZ. Então, eles vão conseguir ter acesso, rastreabilidade, né, vão rastrear ali o dia que esse suco foi produzido. Então, eu sei que foi produzido em dia tal, que foi o turno tal que produziu esse suco. Se teve algum problema no processo desse suco, muito provavelmente eles vão descobrir se algum outro produto desse lote teve reclamação. Porque isso, eu tive reclamação de suco, mas não foi desse lote. Então, obviamente não vão te dizer isso, né? Mas eles vão conseguir verificar se outros produtos daquele lote também tiveram reclamação. Para poder, por exemplo, tive de fato uma contaminação nesse lote. Consegue separar esse lote, a gente vai fazer o recolhimento, vai fazer a troca. Se de fato teve um processo com problema nesse lote, a indústria vai conseguir fazer o rastreio de quem mais comprou esse lote para que eu possa fazer a troca para as outras pessoas. Porque provavelmente outras empresas, né, compraram esse lote que está com problema, então tu faz o rastreamento para poder fazer toda a troca de lote. Então, isso é super importante. Então, pensando nisso tudo ali, né, fornecedor, armazenamento, recebimento, todas essas coisas são importantes para que quando a gente for produzir o nosso alimento, a gente consiga ter um alimento adequado para fazer a nossa manipulação. Por que isso? Se eu tenho uma carne que não está numa coloração muito adequada, é aquela carne que a gente olha, tá estranha essa carne, mas tá na validade, o que eu faço? Se tu não sabe o que faço, não usa, né? Eu sempre digo isso, acho que é a melhor coisa que a gente faz. Se eu não for usar, eu tenho que informar que eu não vou usar. Então, por quê? Porque eu não quero ter problema na minha manipulação. Se eu usar uma carne que não tá com uma coloração muito boa, pode ser que... tem uma coisa que a gente pensa, assim, quando a gente fala de alimentos, pode ser que, e se, talvez. Se tem esse talvez, esse pode ser, não faz. Então, tem um leite aqui, putz, não botaram a data de abertura desse leite, será que ele tá bom? Vou cheirar, o cheiro tá bom, acho que dá pra usar. Se tu pensou que tu acha que tu pode usar, não usa. Porque pode ser que seja um problema. Na aula que a gente for fazer sobre doenças transmitidas por alimentos, a gente vai falar sobre a questão de micro-organismos. E muitas vezes o micro-organismo não tem cheiro, não tem cor, não tem cara. Ele está contaminado e tu não viu. Então, se tu tiver um problema com uma matéria-prima que é melhor tu não usar, não usa. Na próxima aula, a gente vai falar sobre contaminação cruzada. Já falei esse termo para vocês em alguns momentos. Ele é um termo que vai ser usado em outras muitas aulas. É muito importante. Então, a gente vai ser uma aula um pouco mais curta e objetiva, mas é uma aula muito importante. Então, essa questão de matéria-prima, de fornecedor, muito provavelmente a gente vai também retomar nas nossas aulas, né? Eu já falei para vocês, repetir os assuntos é uma ótima forma de a gente conseguir compreender o porquê que a gente faz, qual a importância de cada assunto dentro das nossas boas práticas de manipulação de alimentos, certo? Então, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Obrigada, gente!
Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.